Pronto. Deu 8h05, acho que a gente pode começar. Algumas pessoas provavelmente vão se conectar ao longo da nosso bate-papo, mas acho que a gente consegue começar agora, até respeitando todo mundo que já está conectado e esperando. Boa noite a todos, eu sou a Tatiana, algumas pessoas se conectaram, Tatiana Leles, e eu junto com a Madu, que está também conectada, dá um tchauzinho aí, Madu. Oi, gente. A gente começou, né, tá desenvolvendo o projeto do Universal, né, e como parte do combo do Universal, que a gente facilita rotinas de autocuidado com base no conhecimento do Ayurveda. Além da caixinha, que tem por assinatura, a gente faz as lives, inclusive antes mesmo dessas chuvas de lives acontecerem por causa da pandemia. Era uma coisa que eu amado desde o começo do projeto. A gente falou, não, precisa ter uma live mensal contando sobre o tema principal, o conceito que a gente vai desenvolver, que a gente vai falar principalmente dos nossos conteúdos durante um mês, para trazer junto os terapeutas que estão assinando as caixas, né? Então, todo mês tem um terapeuta diferente que ajuda a gente a fazer a caixa, a fazer os produtos, as receitas, os preparos, e era super importante essa live. Então, antes de ter essa chuva de lives, porque acho que das 6, 7 horas da tarde, da noite, meu Instagram começa a bombardear um monte de gente ao vivo. Eu falo, gente, qual que eu quero? Eu não sei qual que eu quero. Então, a gente tinha isso antes como uma forma de aproximar as pessoas que têm interesse, por mais que nunca tenham escutado sobre o Ayurveda, aproximar um pouco mais desse conhecimento milenar que é o Ayurveda. E hoje a gente está muito feliz de trazer junto com a gente esse mês, na verdade, a Marise Berg. A Marise, ela é nutricionista, também formada em Ayurveda, né, terapeuta Ayurveda, e acho que a gente tem muita coisa bacana para explorar durante esse mês, dando o pontapé inicial com essa live, né? Então, acho que coisas importantes a serem ditas. Essa live fica disponível no nosso site, depois que acaba, né? Então não tem essa, não é durante muito tempo, então a gente salva aqui o vídeo e sobe no nosso site, na área do blog, do universal.me/blog, então fica disponível por lá. A gente está por um tema de organização, está todo mundo em mudo, mas se tiver qualquer pergunta ao longo da conversa, pode colocar aqui do ladinho, tem as mensagens. Então, se tiver qualquer pergunta para a Marise, no final a gente faz um momento de sessão perguntas. E uma coisa importante, acho que aqui tem pessoas que já conhecem o Ayurveda e que não conhecem o Ayurveda, né? Então, a gente vai fazer uma introdução um pouco, como a gente já fez nas outras lives anteriores, um pouco sobre os conceitos básicos do Ayurveda, até a gente chegar, e eu prometo que eu vou ser muito rápida, que eu sei que tem muita gente aqui super interessada no que a gente vai falar de rejuvenescimento, na terapia de Rasayana, né? Mas acho que é importante a gente dar essa base sobre o Ayurveda, começando que é o Ayurveda, né? Tem muita gente que fala Ayurveda, então em sânscrito toda a palavra que acaba com A é masculino, diferente do português, então é o Yoga ou Ayurveda. Então não pensem que eu estou falando, ai, nossa, ela falou o Ayurveda, que estranho, é o Ayurveda mesmo. Então, dar um pouco desses conceitos básicos, porque vai fazer a diferença, acho que quando chegar na parte principal do que a gente vai falar na live, vai fazer a diferença para todo mundo estar minimamente na mesma página para a gente falar de Rasayana, tá? Então, vamos lá. Ayurveda. Ayurveda quer dizer ciência, conhecimento da vida. É uma ciência milenar, ou seja, a gente sabe que esse conhecimento está entre nós desde 5.000 anos antes de Cristo, então faz muito tempo, e traz muito sobre o conhecimento do que é a vida,
né? Como que a gente consegue viver bem, viver melhor, viver mais, né? O foco do Ayurveda está no equilíbrio do corpo, da mente e da alma, né? Então, isso é super importante, que não é aquela coisa só de saúde, corpo, que a gente muitas vezes na ciência moderna, na medicina moderna, a gente faz essa conexão. Então, esses 3 pilares são muito importantes no Ayurveda. E no Ayurveda diz que nós somos um microcosmos reflexo do macrocosmos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente é feito dos mesmos elementos que o universo inteiro. Então, nós somos feitos dos 5 elementos que está na gente e está em todo o universo. E quais são esses 5 elementos? Esses 5 elementos são o ar, o espaço, o ar, a água, o fogo e a terra, né? Então, esses são os 5 elementos primordiais e tudo é feito desses 5 elementos. Eu sou feita desses 5 elementos, vocês são feitos desses 5 elementos, tá? Só que em diferentes proporções, né? Então, isso é uma coisa muito importante que faz com que cada um seja um ser único. Apesar de ser os 5 elementos reflexo do macrocosmos, cada um tem diferentes proporções e cada um é um ser único, né? E essa proporção é determinada quando a gente nasce. Então, é como se no momento que a gente nasce, na nossa concepção, como se tivesse um chip dentro da gente que determina quais as proporções que a gente tem de cada um desses 5 elementos. E a gente chama isso de Prakriti. Então, é a nossa constituição original, nossa formação original. E a partir desses 5 elementos vão derivar os doshas, que a gente fala tanto, os biotipos. Então, como cada um tem uma quantidade diferente desses 5 elementos, cada um tem um dosha que é predominante. Então, são 3 principais dos doshas. Se a gente vê o espaço e o ar, a gente está falando do dosha vata. Se a gente fala de fogo e água, a gente está falando do dosha pitta. E se a gente fala de água e terra, a gente está falando do dosha kapha, tá? E aí, então, nesse momento da concepção, que é determinado a porcentagem de elementos que a gente tem na gente, e vai dar o dosha é a forma que a gente vê a nossa visão de mundo, principalmente, né? E essa Prakriti, essa formação original, não muda ao longo da vida, mas ela recebe diferentes estímulos que podem equilibrar ou desequilibrar esse nosso dosha. E quais são uma série de estímulos que a gente recebe? A gente tem as emoções, o estilo de vida, a alimentação impacta diretamente, o ambiente que a gente vive, as cidades que a gente passa, que a gente viaja, impacta diretamente nesse equilíbrio, o clima, a estação do ano. E um grande objetivo que a gente tem é para garantir a nossa saúde, né? Porque para o Ayurveda a doença vem porque a nossa formação original, o nosso dosha está em desequilíbrio, se desequilibrou por alguma dessas razões que eu acabei de falar. O nosso objetivo de vida, então, é, através de rotinas, a gente manter esse dosha, essa nossa constituição original equilibrada, através de diferentes rotinas, através de diferentes práticas. E dentro do Ayurveda, uma dessas especialidades que a gente tem no Ayurveda, uma dessas 8, são as rotinas de Rasayana, né? Então, e aí eu acho que é super importante, eu andei lendo bastante sobre o Rasayana, mas eu acho que a Marise tem muito para falar para a gente, então acho que é super importante a gente entender que cada um é um ser único, tem esses elementos que estão em constante mutação, né, no ambiente que a gente vive, e o Ayurveda traz essas rotinas para a gente conseguir um equilíbrio entre corpo
entre mente e entre alma. E, diferente do que a gente imagina muitas vezes no Ocidente, quando a gente fala de rejuvenescimento, né? A gente fala, não, eu vou ficar viver mais tempo, viver mais anos, vou ficar com a pele maravilhosa. Então, o Ayurveda traz uma visão diferente do que essa longevidade que as terapias, né, as práticas de Rasayana fazem, que a gente consegue explorar o máximo potencial dessa consciência que a gente tem aqui internamente, né? Então, quais são as rotinas que a gente pode praticar, uma alimentação que a gente pode ter, para a gente garantir que a gente está explorando o nosso potencial ao máximo, né? Aquele chip que colocaram dentro da gente quando a gente veio ao mundo, que a gente está explorando aquilo no seu máximo, na sua maior potencialidade. Então, acho que, dito tudo isso, acho que é super importante, se quiser complementar, acho que eu tentei fazer um wrap-up de até chegar no Rasayana, né, para a gente conseguir colocar minimamente todo mundo na mesma página sobre um pouquinho do Ayurveda, essa ciência milenar que foi sistematizada na Índia, mas está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E como a gente consegue, através desse conhecimento, dessa especialidade Rasayana, trazer um pouco no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, nas nossas práticas diárias. Tá bom. Então, boa noite a todos e obrigada pelo convite, né? Uma delícia estar aqui falando desse assunto. Eu confesso que fazia um tempo que eu não falava disso e eu fui resgatar alguns materiais, algumas coisas minhas, vendo como a gente passa uns anos, a gente olha nessa história e as coisas vão se encaixando, né? Assim, eu não nasci nutricionista, né? Eu vim do mercado de entretenimento e comecei com as práticas de meditação budista, fui para o yoga e do yoga conheci a Ayurveda e me apaixonei e comecei a fazer o curso só por conhecimento pessoal, né? E fui apaixonando. Cada módulo só tinha presencial naquela época, isso foi 2007. Cada módulo eu ficava mais encantada, estudava, queria mais fazer aquilo, até o momento que eu resolvi sair do mercado corporativo. Eu tinha uma carreira bem sólida, bem promissora, eu larguei ela, que eu falava, nossa, não me vejo fazendo isso com 90 anos, né? Eu olhava para a Ayurveda e falei, eu quero fazer isso. E quando eu comecei a trabalhar com a Ayurveda, eu fui para o Rasayana. Como eu não era profissional de saúde, eu achei que o Rasayana era uma área que eu poderia transitar como terapeuta com mais tranquilidade, né? E aí fui estudar, fui para a Índia, fiz vários cursos lá, comecei a fazer as práticas, né? Nessa época eu morava meio em São Paulo, meio num sítio, tinha acesso a muitas ervas, então a lenha maravilhoso. Então eu fazia ghee, fazia os óleos medicados, fazia muitas das receitas que eu aprendi aqui no Brasil e na Índia, eu botava em prática, começava a usar e via que aquilo funcionava muito bem. Mas o que começou a acontecer, que na medida que eu começava a trabalhar com os pacientes, a gente ia vendo, eu e eles, que não tem como ter uma beleza externa sem cuidar do mundo interno. Tanto do mundo das emoções, quanto da matéria-prima que faz a pele, o brilho do cabelo, os olhos, a lubrificação, todo o sistema funcionar harmonicamente. E aí eu comecei a estudar alimentação, e aí depois eu fui fazer a graduação em nutrição, e pós-graduação, e etc., e estamos aqui. Então eu saí um pouco dessa área do rejuvenescimento, assim, e fiquei mais focada na área da nutrição. A gente precisa ter foco na vida, né? Eu resolvi focar nisso. Mas e é curioso, assim, a nutrição não é uma especialidade da Ayurveda. A nutrição é intrínseca a todos os processos dentro da Ayurveda e ela não precisa de um capítulo à parte para falar de nutrição, porque ela está por toda parte. Mas Rasayana é uma das especialidades, né? Eu brinco que a Ayurveda é a ciência das coisas da vida, que ela é muito enxerida, ela se mete em tudo que tem a ver com o nosso estilo de vida que pode ter impacto no nosso bem-estar. Então, uma dessas especialidades é essa, né? Então, esse Rasayana Chikitsa, né, o Rasayana Tantra, é um tratamento, é um sistema médico-terapêutico que vai cuidar da vitalidade dos nossos tecidos a partir do primeiro tecido, que é o Rasa. Né? Eu vou explicar um pouquinho isso, que é um tecido primordial que a gente pode fazer uma correlação com o plasma. Então, ela vai buscar vitalidade e rejuvenescimento. Assim. A gente costuma pensar que a gente vai nascer e morrer uma vez na vida, né? Tem um ciclo de nascimento e morte. Mas dentro do nosso corpo, esse ciclo de renovação, de nascimento, sustentação e renovação, ele está acontecendo o tempo todo dentro das células.
Na verdade, nascimento, amadurecimento, decrepitude e morte. As células estão se renovando o tempo todo. E o estímulo que a gente dá para essa renovação, tanto de alimentação quanto de estilo de vida, é muito fundamental. É mais importante a epigenética, que é o estímulo do estilo de vida, do que a genética, aquilo que a gente nasceu predisposto, né? Uma das surpresas assim, do projeto Genoma, que sequenciou aí o genoma dos seres humanos, dos animais e muita coisa, teve muitas surpresas, mas uma delas foi isso. A epigenética é mais importante que a genética. Você pode nascer com uma tendência negativa e ter um estilo de vida e neutralizar essas tendências negativas, e você pode nascer com uma tendência ótima e ter um estilo de vida horrível e adoecer de coisas que não estavam programadas. Então, na Ayurveda a gente olha para as pessoas e vê seres com potencial de viver 90 anos, né? Entre 75 e 100. A conta mínima é 75, mas a gente pode chegar mais perto de 100, pode pensar numa vida média de 90 anos. Então, como a gente faz para dar estímulo para as nossas células, para que os tecidos sobrevivam e bem, com vitalidade, até 90 anos? Então, se eu tenho 44 e penso que eu quero viver 90 anos, os meus ossos têm que chegar até lá com boa qualidade. Os meus músculos têm que ter tônus, os meus dentes têm que estar fortes, a minha língua tem que estar limpa. Não é só a beleza em relação a não ter ruga. Isso é um detalhe, né? Então, esse sistema vai tratar das substâncias que fazem essa renovação e regeneração dos tecidos, ou do corpo ou da mente. E em relação à nomenclatura, né, urasta é a palavra que define o plasma, que é a primeira base do sangue, a parte branca do sangue, depois tem uracta, que é a parte vermelha, depois tem músculo, depois tem 7 tecidos, mas ele também pode ser traduzido como o elixir da vida. E Yana é como a casa, então é um elixir que a gente dá para nutrir a nossa casa, né? Então tem esse conceito de voltar para casa e se cuidar, para então a gente poder ir para as outras casas, né? Para nossa casa, família, comunidade, transitar no mundo. Mas primeiro a gente tem que se cuidar. E na Ayurveda tem assim um ciclo das doenças. Cada doença tem 6 fases, né? Então na primeira fase a gente tem assim um aumento do dosha. Então tem pequenas qualidades que vão se aumentando. Então a pessoa sente um pouco mais de calor, né? E essas fases vão crescendo. Até a terceira fase, a gente pode tratar com terapias caseiras. A gente não precisa ir no médico para resolver. Todo mundo deveria ter recurso caseiro para abortar a doença enquanto ela está no início, né? Enquanto só tem uma elevação do dosha, enquanto ele só aumentou em quantidade, em qualidade e tal, mas aquilo não está instalado ainda. E o processo de tratamento sempre vai envolver assim, um diagnóstico e uma limpeza do corpo, né? A gente abortar esse processo antes dele acontecer, então a gente vai trabalhar com ervas, com dieta e tal, para interromper o processo de geração de uma doença, porque antes da doença acontecer, ela vai dando esses sinais e sintomas, a gente interrompe esse processo, a gente limpa o corpo, e aí depois a gente tonifica. Então, isso é uma coisa muito interessante, né, Má? Porque no Ayurveda, não ir ao banheiro todo dia já é um sinal que alguma coisa não está fluindo bem. Não? Totalmente diferente de uma medicina moderna, que a doença é quando já aparece o sintoma. No Ayurveda, antes disso, já é visto como desequilíbrio, né? Qualquer alteração nas excreções, então na urina, mudou o cheiro da urina, mudou a consistência das fezes, mudou a cor das fezes, mudou a frequência, um odor esquisito no corpo, uma cobertura na língua, uma falta de energia sem razão aparente, né? Você acorda e não tem energia para o dia, mas você fala, poxa, mas eu dormi, não estou tão cansada assim, por que eu não tenho energia? Febre, um suor diferente, muco, né? Muco nasal, muco vaginal, muco fora do padrão, assim. Todos são sintomas que, se a pessoa for no pronto-socorro, os médicos ocidentais não têm o que fazer com isso. Eles vão te fazer uns exames, o exame não vai dar nada, você está super se sentindo mal, meio febril, com o corpo doendo, os músculos parecem dormir numa caixa, um gosto estranho na boca, um certo enjoo, uma afta. Você vai no pronto-socorro, faz o exame, não vai dar nada, o cara vai dizer, você não tem nada, volta para casa e volta se aparecer alguma coisa. Mas esse conjunto de sintomas para a Ayurveda já diz muita coisa, né? Então, a gente vai trabalhar aí, mas eu faço uma analogia assim. Quando a gente vai pintar uma janela, primeiro a gente raspa aquela tinta velha, lixa, passa uma massa e depois põe a tinta nova. Se a gente pegar uma janela velha, cheia de camadas de tinta ali, jogar mais uma camada de tinta nova, fica grosso, não fica bom, ela vai emperrar, vai colar, a tinta não seca. Dentro do corpo, a visão da Ayurveda é mais ou menos isso, né?
Então, a gente faz o diagnóstico do que está em desequilíbrio, faz a definição do programa terapêutico de acordo com o que cada pessoa pode receber, porque mesmo quando a gente trabalha com fitoterápicos e mesmo com alimentação, o alimento, a erva tem um potencial terapêutico, mas para quem? Quem pode digerir isso? Né? Tem ervas que são muito pesadas, tem ervas que são muito picantes, tem ervas que são muito quentes, tem ervas que são muito frias. Então, a gente tem que olhar qual é o organismo que vai receber. Daí a gente faz ajustes no estilo de vida, cuida da alimentação, faz a eliminação das toxinas para liberar os canais, para liberar a urina, liberar fezes, liberar suor, faz as massagens, faz yoga terapia, faz a meditação em mantras, faz aromaterapia, cromoterapia, se quiser. A gente pode usar pedras preciosas, pode usar a astrologia e muito a psicologia, né? Então, esse sistema promete, assim, proporcionar vida longa e saudável, boa memória e inteligência, uma boa atividade cerebral, uma pele radiante, boa compleição da voz, que não é o meu caso hoje, que eu estou me recuperando de uma faringite, então vocês me desculpem, de vez em quando estou dando umas tossidas. Sentimentos de humanidade, bom coração e gentileza, sensação de autorrealização, melhora nos relacionamentos e os sentidos fortalecidos. Aí eu comecei a achar muito interessante, porque não tem beleza externa se a gente não se nutrir bem internamente, e a nutrição não é só comida. Tudo aquilo que a gente captar pelos sentidos, que a mente tiver que processar, isso também é nutrição para a mente. E a mente vai nutrir as emoções, e as emoções vão ser a base das nossas atitudes. Então eu comecei a entender que não adianta a pessoa estar super bonita, cheia de botox, e tá tratando mal o porteiro. Ou tá brigando com a família, ou tá tratando mal os funcionários, né? E aí eu comecei a achar interessante. Então, tem um texto clássico, que é o Charaka Samhita, que é o nosso tratado clínico, e ele dá algumas definições, assim, algumas dicas para quem quer ser belo, né? Diz falar a verdade, não sentir ou cultivar raiva, praticar não violência, praticar compaixão, ter controle do ego, praticar uma fala amável e gentil com todos, sem discriminação, cultivar fé, fazer orações e meditações frequentemente, ser paciente, ter controle dos sentidos, acreditar em alguma ciência, seguir princípios, não beber álcool, ter relações sexuais apropriadamente, não trabalhar excessivamente, isso é importante, fazer higiene diariamente, fazer doações e ingerir ghee, leite e alimentos sátvicos, que são alimentos que fazem bem para a mente, né? A pessoa que tem esses atributos internos, ela está um pouco se lixando do que está acontecendo fora, né? Porque ela está tão bem com ela que ela até nem precisa mais de um beauty care, assim. Então, o sistema do Rasayana é muito mais do que um beauty care, né? Esse cuidadinho de beleza do dia a dia. Esse tratamento externo é super importante, é super complementar, mas não adianta só fazer ele sem cuidar da casa do mundo interno, né? Então, esse conceito amplo de beleza e vitalidade, assim, inclui uma pele nutrida e luminosa, brilho nos olhos, expressão no olhar, expressão facial leve e positiva, né? Então, por exemplo, a primeira linha de expressão minha que apareceu foi essa, né? Essa vertical aqui, que é aquela do bravo, da braveza do Pita, né? Não sei se vocês desconfiaram, mas talvez eu seja um pouco Pita. Muitas das minhas amigas resolveram isso colocando botox. E eu, naquela época, eu ainda dirigia, né? Sei lá, isso foi uns 37, 38 anos, começou a aparecer esse negócio. Eu falei, gente, eu não vou aplicar botox, eu quero mudar a minha expressão facial. Eu não quero ficar com uma cara de bravo o tempo todo. Eu quero relaxar e esticar naturalmente a minha pele para não formar essa linha de expressão. E acho que eu fui razoavelmente bem sucedido, isso já faz um tempo. Né? Lábios hidratados e hálito puro, peso equilibrado, musculatura alongada e firme, gestos harmoniosos, né? Então a pessoa está toda montada e está toda estabanada no mundo, não adianta. Boa memória e inteligência, então a pessoa está toda montada e não lembra seu nome, não lembra que te conhece, não lembra que passou em consulta com você. Sentimentos de humanidade e gentileza, sensação de autorrealização, sentidos fortalecidos e expressão de frescor, vitalidade e magnetismo. Sabe as pessoas que têm borogodó? Você olha e fala, tá viva, tem energia ali, né? Essa é uma das propostas assim, do Rasayana. Então a gente tem que diagnosticar, tem que tratar esse vata desequilibrado. O envelhecimento é um processo vata, né? Não é que o vata seja ruim, mas essa perda de tecido, perda de vitalidade. Então, depois da menopausa, para as mulheres, a gente começa a perder massa magra, os ossos ficam mais frágeis. É o processo natural de envelhecimento. Mas tem uma diferença entre envelhecer com decrepitude e ter senescência com vitalidade. A gente pode escolher esse caminho da senescência, ser sênior e super feliz, né? E eu dava sempre o exemplo, quando eu dava palestra, da tal Portion Lynch,
foi a professora de yoga mais sênior do mundo, que deu aula de yoga até os 100 anos, e era linda, maravilhosa, e aí acabou que ela faleceu ano passado, perdi minha musa inspiradora. Então a gente vai controlar a energia vata em todas as pessoas, vai tratar o dosha original da pessoa, porque a pessoa pode ser kapha e estar com vata desequilibrado, né? Vai equilibrar o Agni, que é a potência digestiva, para que a gente possa oferecer uma boa nutrição e ela tenha a capacidade de digerir sem gerar toxinas internas. E aí a gente vai aplicar os tratamentos externos. Então as massagens, as lepas, os pozinhos, as coisas que vem na caixa maravilhosa aí que a gente vai usar. E a gente precisa primeiro fazer as dietas desintoxicantes para depois nutrir, né? Então tem várias modalidades assim, de dietas desintoxicantes, restritivas, pontuais. 3 dias, 5 dias, 15 dias, aí depende do caso, é bem individual. E aí depois que faz a dieta, que desobstrui os canais, a gente aplica a parte externa. Para que a pele é considerada um órgão absortivo, né? Para eu ver da pele está captando, tudo que você passar na pele vai ser absorvido. Então a gente precisa ter capacidade de absorver, mesmo pela pele. Então o acne interno tem que estar bom, esse fogo digestivo, essa capacidade digestiva tem que estar bom. A gente faz isso com as etapas anteriores da dieta. Então, como uma rotina de beleza, né? Dormir o suficiente. A gente hoje sabe, os estudos estão mostrando assim, a coisa mais envelhecedora é dormir pouco. Envelhece precocemente a pele, dá ruga por fora e envelhece o epitélio por dentro. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma esofagite, demora o dobro para cicatrizar, porque ela está inflamada por dentro, porque ela está dormindo mal. A relação da insulina com a glicose fica desequilibrada, a pessoa engorda sem querer, engorda na barriga, porque o cortisol está desequilibrado, faz cinturão da fofura. Fica mais estressada, fica mais ansiosa. Então, toda aquela parte mental, da energia, dos sentidos, fica desequilibrado, come mais, engorda, né? Então, dormir é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer por toda a saúde e pela beleza. Não dormir durante o dia, fazer a higiene, claro, né? Purificar o sangue, aí a gente tem umas técnicas purificadoras. Cuidar da alimentação, claro. Evitar os alimentos de origem animal, carnes, ovos, etc. Evitar os alimentos fermentados, que aumentam muito a acidez do corpo e podem deixar, né, o sabor ácido em excesso pode deixar muita toxina no sangue. Então, o álcool, as coisas muito fermentadas. Eliminar todos os químicos artificiais, porque eles causam desequilíbrio no sistema digestivo e aí isso vai bater na pele. Uma boa hidratação, evitar bebidas geladas, né, e praticar exercício físico regularmente. E o controle do estresse. Né? O estresse também, a privação do sono junto com o estresse são os dois elementos da rotina mais adoecedores. Né? Então a gente pensa assim, do que desequilibra mais os doshas, em primeiro lugar, a causa do desequilíbrio dos doshas, eles chamam de pradnya parada, que é o uso incorreto dos sentidos. É uma ignorância ativa, né? A mente conturbada e a gente com falta de presença e com falta de visão, com falta de motivação, a gente vai fazendo escolhas equivocadas na vida e vai usando os sentidos de uma forma desequilibrada. E aí isso vai desequilibrando os doshas, né? E aí tem, como a Tati falou, as emoções. Então, o Ayurveda é um sistema de saúde baseado totalmente na dieta. A dieta é muito importante para o Ayurveda. Eu acho que das medicinas alternativas, de tudo que eu conheço, é a mais focada na dieta. Mas ainda assim eles dizem que as emoções e o estilo de vida estão na frente da dieta. E depois o ambiente, né? Então, o clima, as estações, eu gosto de falar bastante disso. Então, agora a gente está num período frio e seco do ano, é um período que agrava vata, é um período envelhecedor, tem que cuidar, todo mundo tem que cuidar do vata nesse período, né? Do outono até o final do inverno. E também suprimir as urgências naturais. Não suprimir, né? Não suprimir a fome, comer quando tiver fome, não suprimir sono, urina, bocejo, evacuação, não ficar segurando essas coisas que são urgências naturais do corpo. Isso também desequilibra, né? E aí a gente, arrumando essa casa, né? A gente precisa arrumar a dieta, né? Então, como é que é uma dieta rejuvenescedora? É assim, até o século passado, eu brinco, a gente tinha um único recurso na nutrição, que era contar calorias, né? Mas, graças a Deus, a gente evoluiu e percebeu na nutrição convencional, com essa vertente da funcional, que no entorno das calorias que existem, a gente consegue pôr um alimento dentro do equipamento e medir quanta energia ele libera na digestão. As calorias existem. Mas no entorno delas tem um grupo de nutrientes, de vitaminas, de minerais, e os alimentos têm, que chama de prabhava na Ayurveda, que é os fitoquímicos, que é a parte mágica do alimento. É a parte farmacológica, que normalmente se expressa nos pigmentos, nas cores.
Então, é o carotenóide laranja da cenoura, é aquela cor vermelha da beterraba, das uvas, é o preto do feijão, é o branco da couve-flor. Essas cores indicam que o alimento tem ali um potencial farmacológico antioxidante, né? Então, ele vai entrar no nosso corpo, isso faz parte do sistema imune da planta, e quando a gente ingere, comida é planta, tá, gente? O que não é bicho é planta. Então, todo grão que você comer, toda semente, toda verdura, todo legume, é tudo planta. Planta é ser vivo. Está conectada na terra, está fazendo fotossíntese, está captando luz do sol junto com o CO2, com o oxigênio, com os nutrientes da terra, com as coisas que as bactérias do solo produzem, transforma numa matéria que o nosso corpo consegue ler, desmontar e remontar na forma de célula. Como matéria-prima, então vai a proteína, vai o ferro, vai o cálcio, e como energia. A planta vem trazendo prana para dentro do corpo e vai trazendo essa energia. E como um plus, como um brinde, vem essa carga antioxidante, que são esses elementos que entram no corpo e neutralizam células defeituosas, neutralizam um colesterol que poderia oxidar e deixa de oxidar se você tem bastante antioxidantes circulando no sangue. Quando a gente respira, naturalmente a gente produz radicais livres. São moléculas instáveis que causam o envelhecimento dos tecidos. É por isso que a gente envelhece e morre. Naturalmente tem um processo acontecendo de oxidação, né? Não tem como evitar envelhecer, mas a gente pode desacelerar esse processo. Então, uma alimentação que tem bastante antioxidantes e um teor bom de fibras é uma alimentação mais favorável para um corpo mais saudável do que uma alimentação baseada em carnes e ovos e peixe, laticínios e porcarias industrializadas, que são destituídas dos antioxidantes, porque esses antioxidantes só tem no reino vegetal, isso é exclusivo do reino vegetal, e as fibras. A gente tem uma comunidade gigantesca de bactérias no nosso corpo. A gente tem 10 vezes mais genes de bactérias dentro do nosso corpo do que de ser humano. Essa é uma outra surpresa do Projeto Genoma. Então, a gente é basicamente um condomínio de bactérias habitado por uma certa humanidade. E no sistema digestivo, essas bactérias é que mandam na parada. Se a gente tem um equilíbrio dessa microbiota do sistema digestivo, elas sustentam o metabolismo energético, então você consegue comer, aproveitar e não engordar excessivamente. Elas sustentam a saúde do fígado, dos rins, do sistema nervoso, do sistema respiratório. Elas estão relacionadas com aumento de ácido úrico. Quando desequilibra, aumento de ácido úrico, doenças cardiovasculares e problemas de pele também. Então, uma alimentação baseada em alimentos vegetais, que tem bastante fibra, essas fibras alimentam essas bactérias positivas dentro do sistema digestivo e produzem substâncias que são antioxidantes locais no sistema digestivo, que têm impacto no corpo. Então, uma alimentação predominantemente vegetariana, baseada em alimentos in natura. Fresca, da estação, do lugar onde você mora, preparada todo dia, de preferência por alguém que faz isso com atenção, carinho e amor, com cuidado que a alimentação merece ter. Se você comer assim, tá beleza, 80% dos seus problemas estão resolvidos, né? A partir daí, a gente começa a refinar. Olha, então, dentre os vegetais, talvez para você seja melhor o brócolis do que o tomate, porque daí a gente vai direcionando isso para os doshas. Mas antes de chegar nesse lugar, qual é a lista de alimentos para cada dosha, que é uma visão bem reducionista assim, da nutrição ayurvédica, a gente precisa arrumar tudo isso. Precisa dormir, precisa se hidratar, precisa respirar, precisa meditar, precisa se alongar, precisa exercitar, precisa ter fé, precisa cumprimentar as pessoas, se relacionar bem, precisa comer comida de verdade, fresca, caseira, feita dos alimentos da estação, orgânicos, que tenham prana, que tenham vitalidade. Depois de você arrumar isso, a gente vai para o refinamento da dieta, né? Mas isso já é o básico, isso já é muito bom. E fazendo isso, tua digestão boa, o intestino funcionando bem, uma boa hidratação, você está dormindo, a mente está boa, abre um espaço para a gente fazer beleza externa. Naturalmente ela vai, porque você vai vibrar, né? Você vai estar lá com esse borogodó, e naturalmente também a gente tem espaço para começar a pensar nos detalhes. E aí a gente começa a trabalhar com essas receitas que são as coisas que vão aí na caixinha, que também são comida. Porque para Ayurveda a pele vai absorver tudo que a gente colocar nela, então a gente só aplica na pele o que é comestível. Não quer dizer que é gostoso, mas quer dizer que se você comer, o seu corpo consegue processar aquilo como alimento, ou pelo menos isso não vai causar nenhum dano, né? Então eu queria saber se até aqui, falei pra caramba já, até aqui alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, as meninas querem comentar alguma coisa. Eu acho que quando você falou da
ruguinha, né, que apareceu aqui, vai lá, coloca um botox. Acho que isso é uma coisa muito importante dentro de toda a Ayurveda, né? Então, sei lá, faz de conta uma analogia bem básica para todo mundo se identificar. Você está lá com o carro, aí acendeu a luzinha do óleo, né? Então, o que você vai fazer? Putz, você pode ir lá e trocar o óleo, ou você pode ir lá e cortar a luzinha que acendeu, né? O interruptor que está, o fiozinho da luzinha do óleo, cortar, a luzinha vai apagar do mesmo jeito. Putz, teve mais óleo no seu carro? Não, mas a luzinha apagou, né? E aí é muito mais fácil, muitas vezes, e principalmente numa sociedade que a gente não tem tempo, que a gente quer ser muito mais imediatista, ir lá e só cortar a luzinha, ou seja, ir lá e colocar só o botox, beleza, mas vai continuar não tendo óleo no seu carro, vai continuar não lubrificado o seu carro. Então, e isso vai se mostrar de outras formas, talvez não na ruguinha aqui, mas para uma ruguinha colar, ou então um estresse, ou vai agregando, né? Vai adicionando. Então, é por isso que também a gente fala, e é muito importante o tema da rotina. Inclusive, foi na caixinha do mês anterior, acho que a frase que eu acho que é muito verdade, né? O segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária, naquilo que você faz no dia a dia, naquilo que você cultiva, seja na alimentação, seja nos pensamentos, muitas vezes, seja na fé, que não tem necessariamente a ver com religião, é fé, é acreditar, é cultivar esse divino que você tem dentro de você, essa conexão superior. E a parte de dormir, acho que se a gente soubesse o quanto que dormir ajuda a gente em 1000 coisas, a gente não abriria mão de dormir no horário correto, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem muitas, inclusive muito, e tem gente que funciona mais de manhã, tem gente que funciona mais à noite, mas é importante ter essa consciência do dormir, ainda mais hoje em dia que tem muita profissão, né? Tem muito trabalho noturno, tem muita gente que precisa não dormir de um dia para o outro, então como que consegue ir compensando? E aí a minha pergunta, essas coisas primordiais, a gente sabe que a alimentação, às vezes a gente não consegue fazer alimentação 100%, porque tem agrotóxico, porque o ar que a gente respira não é natural das montanhas do Himalaia, mas a gente sabe que tem alguns antídotos. E para essa coisa toda de rejuvenescimento, também tem alguns antídotos que a gente pode praticar no dia a dia, Má? Eu acho que essas terapias externas são um antídoto, né? Então, se você está dormindo mal, mas vai lá e recebe uma boa massagem com óleo bacana, aquecida, faz uma sauna e tal, você vai ter um relaxamento. Isso traz um benefício para o sistema nervoso, né? Então, se você está envelhecendo porque está dormindo pouco, mas você todo dia tem um cuidado facial constantemente, isso vai amenizar o efeito da tua rotina ruim, né? Mas seria melhor ajustar o pacote todo, né? Assim, só o externo talvez seja pouco quando o pacote interno não está muito bom, né? Mas sim, eu acho que tudo que é assim, toda atitude positiva é mérito, gente. A gente também às vezes tem uma cobrança, né, de que se não estou fazendo tudo perfeito, não está funcionando. Acho que toda boa atitude é mérito e tem que ser reconhecida, né? Porque a vida está difícil, as demandas são muitas. Então, agora o que é importante, uma coisa que você falou, as coisas que a gente faz consistentemente. Então, eu estava pensando aqui, a gente fez na caixinha, né, um esquema do tratamento facial, né, pensando em pele, uma coisa que era importante para mim, eu tive uma pele muito acneica, muito inflamada, então uma das coisas que eu queria entender na Ayurveda era como é que cuidava externamente da pele. E aí aprendi lá, assim, tem esse passo a passo que começa com a limpeza, a esfoliação e a massagem facial. E eu faço isso todo dia desde 2008. É o único cuidado de beleza que eu tenho. Eu não uso nem protetor solar porque eu tenho alergia, sou super alérgica a tudo. Mas eu todo dia, 5 dias, 6 dias de 7 eu faço isso. Agora até eu não tenho feito a esfoliação, porque eu me mudei, estou no meio do caminho, não achei o pincel, enfim. Estou 2 meses sem fazer, estou sentindo uma super falta. Mas esse passo a passo, né? A gente mandou na caixinha, assim, fazer todo dia. Essa limpeza pode ser com mel, a esfoliação a gente indicou a argila branca, que é uma coisa neutra para todo mundo, a aveia ou a farinha de arroz, para poder fazer essa laminha, né, que a gente passa na pele e vai
já vai massageando, pode passar no pescoço, vai fazendo em movimentos circulares, assim, primeiro vai se tocando, né? Essa coisa de cheguei em casa, estou aqui para mim, né? E aí, na esfoliação, a gente já vai fazendo movimentos circulares, assim, no rosto, essa parte do bigodinho, nariz, testa e tal. E isso vai tirando as células mortas. É um pozinho muito fino para não machucar a pele, né? E eu evito coisas assim muito abrasivas, tipo por limão, mamão. Não é isso, é uma coisa mais leve. E aí remove essa máscara antes que ela seque, para ela não secar demais a pele. Ela serve só como tem que ficar naquele formato de laminha mesmo, naquela consistência de laminha. E aí remove aquilo, e aí a gente faz massagem facial com óleo. Então, a gente pode usar, assim, óleo de coco para uma pele mais pita, mais inflamada, mais acneica. Aquele de comer mesmo, os óleos comestíveis mesmo. Dependendo do clima, se o clima estiver mais frio, como agora, pode usar o azeite de oliva, que é rico em vitamina E, pode usar o óleo de girassol, desde que seja prensado a frio. Se é uma pele mais seca, mais madura, a gente pode usar o gergelim, que é um óleo mais denso, pode usar o de abacate. Se é uma pele mais cafa, mais oleosa, a gente poderia usar o de mostarda, mas a gente não tem aqui no Brasil. Poderia usar o de milho, mas também não acha, né? Então a gente acaba usando o de girassol, que é o que a gente encontra aqui. Mas o que é o grande lance? É a massagem. Claro que o óleo faz diferença, a gente pode medicar ele com as ervas, a gente pode medicar ele com os óleos essenciais também, eu gosto muito de usar os óleos essenciais. Mas a massagem é que é o lance, porque você, com a esfoliação, tira as células mortas, com a massagem você estimula a circulação local para levar os nutrientes onde eles têm que ir e tirar os dejetos de onde eles têm que sair. Então tem gânglios aqui no rosto, nessa parte, perto da orelha e tal, que estão ali drenando o lixo, as toxinas, né? Então, se a gente faz isso todo dia, aí depois disso, aí pode incrementar, pode borrifar água de rosas, pode borrifar água de lavanda, depende do caso. E até no final, para quem usa, pode usar, aplicar o protetor solar. Eu não uso porque eu tenho essa limitação, né? Então, mas esse é o único cuidado que eu tenho. Só que eu faço isso todo dia, desde que eu aprendi a fazer isso com a Ayurveda, né? E optei que esse era o meu cuidado de beleza e pronto, fui nesse caminho. E acho que tem funcionado bem, né? De uma vida inteira com acne, brigando com isso, foi o que melhor cuidou, assim, melhor resolveu o meu problema de pele. Então, eu tenho essa experiência de fazer isso funcionar comigo, mas também com os pacientes, com alguns pacientes, né? Porque hoje em dia eu já nem oriento mais tanto isso, só quando alguém me pede, assim, muito pontualmente. Então, esse é um cuidado legal com a pele, assim. Tem uma etapa de vapor, né? Se a gente pudesse fazer um vapor local, assim, também seria legal. Teve uma época, quando eu trabalhava mais com essas massagens, eu usava uma passadeira a vapor. Tinha um negócio não lembro que marca era. Era um negócio manual, assim, que fazia um vaporzinho no rosto, que era ótimo. Mas, enfim, no dia a dia em casa é mais difícil fazer o vapor, assim, né? Então, para a pele, é mais ou menos, assim, pelo menos do rosto, esse passo a passo, né? Para a pele do corpo, a gente também recomenda essa oleação diária. Todo dia você se tocar, passar o óleo, pode usar os óleos essenciais, porque você está estimulando a circulação, né? E está estimulando a retirada dos dejetos. E isso também dá um sinal de calma, de tranquilidade, de conforto, de você estar em casa para si mesmo, né? Se a pele for mais oleosa, for mais cafa, assim, também pode fazer a esfoliação corporal, também pode usar a buchinha, aquela buchinha vegetal, para tirar as células mortas. Também dá para fazer uma esfoliação com pó de grão de bico, por exemplo. É uma boa opção para esfoliar a pele do corpo. E depois aplicar o óleo. Já para os cabelos, o cabelo é uma coisa que eu não estudei muito, assim, mas tem algumas dicas que eles davam, que é não lavar o cabelo com água muito quente, não esfregar a cabeça. A gente fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem que ser gentil na hora de secar, né? E também fazer essa massagem regularmente no couro cabeludo. Então, essa coisa do toque, da ponta dos dedos, né? E daí tem vários óleos, tem bringaragens, os indianos fazem os óleos medicados com as ervas mesmo, com alecrim, com sálvia, para estimular o crescimento do couro cabeludo e manter ali uma boa circulação, porque o fio, o bulbo dele está, né, enterrado dentro da pele, recebendo os nutrientes da microcirculação, ele está em contato. Então, se você faz essa estimulação local, isso renova, né? Isso nutre melhor os fios. Então, para algumas pessoas isso pode estimular um pouco a oleosidade, mas para a maioria das pessoas isso funciona bem. Então, assim, como tratamento para a pele, para o cabelo, né? É estimular a circulação com essa massagem, tratar possíveis infecções.
Quando a pessoa está com pita muito elevado, às vezes fazer umas descargas intestinais, fazer uns processos assim de diarreia provocada para limpar o intestino, limpar o fígado, né? Usar as ervas também que limpam o fígado. Tratar o vata agravado sempre, né? Tratar dos ossos, porque para a Ayurveda a pele é um tecido secundário dos músculos. Então, ela primeiro vem o plasma do sangue, depois o urácta, que é a parte vermelha, depois os músculos, e aí a pele é uma derivação do músculo. Mas o cabelo e unhas, ele é um subproduto dos ossos. Então, a gente tem que cuidar da saúde óssea e cuidar muito da hidratação. Para os ossos ficarem firmes, a gente tem que estar bem hidratado. E reduzir o sal da alimentação. E para a celulite, que é uma inflamação assim na membrana da célula de gordura e tal, provoca retenção de líquido, né? E às vezes tem relação com resistência à insulina, então você tem uma relação direta com a alimentação. Uma alimentação que tem excesso de carboidrato refinado ou excesso de gordura saturada pode dar uma resistência à insulina, um desbalanço da relação da glicose com a insulina, e isso aumentar essa inflamação nas células de gordura. Então, como recomendações de tratamento, assim, reduzir a ingestão de sal e não beber líquidos em excesso para não aumentar o edema, estimular essa eliminação de urina, né? Então usar as plantas diuréticas, evitar alimentos gordurosos, especialmente o iogurte, e fazer massagens com pó de ervas. Aí é indicada essa esfoliação, né? Para estimular bem a região, fazer uma massagem mais vigorosa. Usar as ervas mais amargas e picantes, tipo boldo, tipo genciana, fenogrego, cardamomo, o coentro, né, a semente do coentro, a folha de coentro como diurético, a cúrcuma, né, que limpa o sangue, o basicão da Ayurveda, cúrcuma para tudo, limpa o sangue. Água de coco, eles indicam água de coco e caldo de cana, com moderação, mas eles indicam as duas coisas. E os óleos, né, os óleos com base no óleo de gergelim, que é um óleo mais penetrante. Aí a medicação depende a medicação com a erva vai depender do caso de cada pessoa. Então, acho que para uma live é esse recado principal, assim, está dado, né? Eu queria Legal, ver se vocês têm mais perguntas. Saímos com bastante lição de casa. Mas, pessoal, se vocês Eu quiserem tenho uma pergunta, Má. Eu queria ouvir você falar um pouco mais sobre protetor solar, porque é um assunto tão controverso, né? Eu também não uso protetor solar, acabo usando protetor solar quando eu vou para a praia, tipo alto verão, brincar com criança, daí eu acabo usando protetor solar, mas eu uso protetor solar de barreira física. E é horrível, porque eu já tentei de todos os tipos, já comprei da Califórnia e já fiz em casa, e todos no meio desses dois extremos. E não espalha, fica aquele negócio branco. Chegou uma hora que eu desencanei, porque eu prefiro aquilo do que alguma coisa mais química, porque realmente eu estou muito desacostumada a usar produto químico. E eu não sinto falta, eu tomo cuidado, não, também fico na sombra e não tomo muito sol, mas hoje em dia tem isso de você usar protetor para a luz do ambiente interno, né? Então, queria saber a sua opinião um pouco mais sobre isso. Assim, é uma pergunta difícil, assim, eu não sou uma entendedora, né, Isso. da composição dos cosméticos, mas eu tive uma experiência, assim, no meu carro, o protetor tirar a tinta do carro, né, assim, o motorista que estava numa viagem, a pessoa que estava dirigindo passou bastante protetor solar, porque a gente ia para um lugar de praia e tal, e essa noia de dentro do carro tá com protetor, e ele foi com a perna encostada, assim, na lateral do carro, e tirou a tinta. E aí eu fui ler na bula, estava escrito que podia tirar a tinta, inclusive nos infantis. E eu achei aquilo muito bizarro, um negócio que tira a tinta de carro e passar na minha pele. Lembrando que a pele é um órgão absortivo, o maior órgão que a gente tem, tudo que está ali vai para a corrente sanguínea. Então, eu também testei vários, e aí nos últimos 2, 3 anos eu desenvolvi uma puta alergia a protetor solar, não posso nem chegar perto, testei vários, e não achei ainda um, né, que conseguisse. O último que eu testei foi do Allergo Shop, e aí eu usei um dia, 2, foi bom, no terceiro já voltou o mesmo problema.
E eu não sei qual é. Eu optei assim. Não é legal ficar na praia estatelado no sol. Isso é envelhecedor. Isso é carcinogênico mesmo. Essa exposição excessiva nesse horário quente, ficar na praia bundando, lagartixando, é carcinogênico, gente, né? Sinto muito, não foi eu que inventei isso, eu só sou a portadora do recado. Então, eu não faço mais isso, assim, eu vou de chapéu, eu tenho aquela camisa, né, de velar e tal, procuro ir nos horários mais cedo. É que quando o social complica, quando tem visita, né, agora eu tô morando mais perto da praia, então quando tem visita, as pessoas não querem ir na praia no meu horário, eu vou na praia às 6h30 da manhã, 7 caminhar, eles querem às 10, que é a hora que eu não posso ir. Então, eu vou de barraca, eu vou de protetor físico, assim, e antes das 10, das 10h30, você consegue jogar um frescobol na areia só com a camisa e tal, e não ficar complicado, né? Mas eu não sei também qual é essa opção, porque esses físicos, eles são difíceis, horríveis, mancha tudo aquela coisa branca, duro, grosso, esquisito. Você passa um dia, depois você não quer passar mais, né? E os químicos, eu não me sinto à vontade de passar essa química mais na minha pele. Nem tolero, nem que eu quisesse, eu não poderia, né? E tenho medo. Eu tenho mais medo deles do que desse sol moderado das 10 da manhã ou do fim da tarde. Agora, de fato, essa coisa de ficar lá, não tem mais espaço para isso, eu acho, né? Mas tem um novo agora que tá super bacana, aparecendo, as pessoas me indicaram, aparecendo no meu Instagram e tal, mas, cara, custa R$ 190 um frasco do negócio, assim. E eu nem Melhor testei, eu acordar falei, cedo para ir para a praia, né? R$ 190 não é viável, entendeu? Sabe, assim, É, talvez seja bom, né? Não posso ver, mas... Então, a minha decisão foi essa, assim, de evitar esse horário de pico, porque foi a minha também. Só queria saber se você tinha um milagre. milagre não tem um milagre para hoje. Se alguém tiver, a gente está Eu acabo aceitando essa dica. que eu acabo que no rosto eu não me importo de usar o físico, né? Eu acabo fica meio Acho que a Amado travou. hipoglós, mas Bom, temos uma perguntinha aqui, mas eu acho que é bacana até para a gente falar essa coisa dos processos, né, dos procedimentos, da rotina mais individualizada, né? Então, a Marina, lá de Ribeirão, acabou. Olá, boa noite a todas. Perguntinha: esse autocuidado diário, oleação, rosto e corpo, deve ser feito pela manhã e à noite ou somente uma vez ao dia? Tem um horário ideal para fazer essa oleação que você comentou? Ou é para todo mundo, manhã e dia? Tem uma regra? Como que funciona isso? Acho que é bacana a gente falar sobre essas regras. Acho que não tem uma regra, não. A pessoa que conseguir fazer de manhã e de noite, ótimo. Eu não consigo. Eu faço de manhã cedinho no banho e não consigo à noite. À noite, mal e porcamente, eu faço. Às vezes tem um creminho, que às vezes eu uso, assim, básico. Ah, tem esse creminho da noite, que é recente, assim, que eu tô com 44 anos. Então, a água começa a bater na bunda, né? Mas é um bem natural, da Live Load, rosa, tá? Rosas é muito bom para pita, mas é mais para essa região. Mas eu esqueço, o da manhã eu faço 5, 6 dias em 7, o da noite eu faço 1 em 7, eu esqueço mais do que faço. Então, a oleação do rosto você poderia fazer de manhã e de noite, ou só de manhã, ou só de noite, o que for possível para você. Agora, a oleação do corpo, é importante que o banheiro esteja mais quente. Você não fique passando frio com óleo frio no corpo. Então, às vezes, é melhor fazer de manhã, você tem mais acne, a luz do sol está forte, do que deixar para de noite, na hora que não tem mais sol e está frio, né? Então, talvez seja melhor de manhã. Mas, de novo, se você só tem uma brecha no meio da tarde para fazer isso, para no meio da tarde e faz, né? A gente vai fazer o que for possível. Na Ayurveda se recomenda muito assim essa prática matinal. Essa coisa de você acordar e se preparar para o dia. Então, acordar, fazer a sua higiene, beber água morna, raspar a língua, fazer inalação, pingar óleo nas narinas, e aí fazer todo esse ritual. Antes de comer, antes de ligar o celular, antes de ver as notícias, né? Arrumar a casa por dentro, né? E por fora, assim, antes de ir para a vida. Então, a gente deveria separar um horário da manhã para se preparar. Mas à noite também é importante, antes de dormir, na hora de descansar, na hora de regenerar também é importante. Mas eu confesso que eu só consigo fazer a rotina matinal. Legal. E até o estímulo, né? Então, de manhã, para a gente se autoestimular para a gente enfrentar o dia, né? E uma coisa que a Ama falou que é muito importante é, que a gente falou na live anterior, com a Fê, com a terapeuta Fernanda Lima, é sobre acompanhar
o sol, né? Então, a gente deveria acompanhar o sol, essa conexão com a natureza, né? Então, de manhã é quando o sol começa a se aquecer, ao meio-dia é quando ele está mais potente. Putz, então faz sentido a gente se estimular, fazer uma massagem mais estimuladora pela manhã, né? À noite a gente vai abaixando o volume, abaixando a nossa energia, para a gente se preparando para dormir, né? Então, acho que esse fluxo é bem interessante também. Tem mais À uma noite pergunta. é legal, por exemplo, escalda-pés, que aí você faz um cuidado para aterrar a energia, para pacificar, para dormir. Exato, perfeito. Um chazinho, né? Então, como que a gente consegue um chazinho mais relaxante para a gente ir acompanhando a energia da nossa rotina com o sol? Eu acho que é uma dica muito bacana que a gente pode seguir sempre. Água termal é indicada? Borrifar durante o dia? Qual é que é da água termal? Não sei. Boa pergunta. Boa pergunta. O que eu conheço, assim, que eu uso, são os hidrolatos, né? O hidrolato é a água da condensação que sai na produção do óleo essencial. Então, tem hidrolato de rosas, que é o que eu uso de vez em quando eu lembro, da pele mais inflamada, mas tem o de alecrim, tem o de lavanda. Acho que tem alecrim, lavanda, sálvia. Lá em São Paulo eu encontro esses. Que é um sprayzinho também, que é uma aguinha medicada, assim. Mas a termal eu não sei te dizer. Bacana. Alguma pergunta a mais? A Mirella está falando aqui sobre é importante tomar sol de manhã, né? Tem a vitamina D também, então não ir para o outro extremo, que é não tomar sol, não querer ver o sol, e aí você fica com deficiência de vitamina D, né? Então... Não, é super adoecedor não tomar sol. Super. Assim, eu tenho muito mais medo de não tomar sol do que do sol do protetor solar. Assim, né? Precisa tomar um pouco de sol e sem protetor solar para você poder sintetizar a vitamina D. Mas nesses horários, né, mais suaves, assim, com regularidade. Não adianta tomar uma vez por mês. Tem que, né, tomar com regularidade. Bacana. Alguma pergunta a mais, pessoal? A gente já mandou mais uma pergunta. Não? Acho que não. Foi uma delícia. Minha internet está meio falhando aqui. Mas foi uma delícia ver vocês, mesmo que de longe, e escutar tudo isso. É sempre bom escutar as amigas inteligentes ensinando. Legal. E acho que só fazer a Maris... último comentário. Assim. Só fazer um último comentário, assim, que nesse caminho que eu fui entendendo que a beleza vinha de dentro, eu me dediquei mais à meditação, né? Tanto a minha prática pessoal, e eu fui desenvolvendo algumas meditações baseadas nos professores que eu recebi e tal, e elas estão todas publicadas hoje ou no SoundCloud ou no Insight Timer, que é um aplicativo de meditação. O SoundCloud é um site aberto, gratuito, né? E tem lá, vou puser lá meu nome, vai aparecer, tem vários áudios, tem uma meditação matinal super boa. Bacana. Tem uma última pergunta que eu passei e não tinha visto. Da Michele. São todos os pontos muito importantes, mas pensando em quem ainda não tem essa rotina. Por onde começar? Ok, beleza. Vamos sair dessa live. Uma dica, acho que talvez 3 pontos, né? Como se fosse checklist. O que a gente deve fazer? Dormir. O que mais que a gente deve fazer? Por onde começar? Tem um monge que eu acompanho que ele fala assim, começa agora, da onde você está, com a ferramenta que você tem. Né? Cada pessoa vai ter gente que agora vai desligar e vai falar, vou dormir. Cama, né? Vai ter gente que não vai poder, porque já tem outro compromisso, porque, sei lá, para essa pessoa isso não é possível. Então, é muito particular isso, gente. Mas, no minimamente, dormir e acordar cedo. Pode tentar amanhã já acordar mais cedo, fazer uma meditação matinal e, minimamente, sabe, fazer uma esfoliação. Pega lá na sua cozinha um mel, pode misturar o mel com, sei lá, uma aveia e faz uma esfoliação e massageia seu rosto. Acho que essa é uma boa forma simples de começar. Bacana. Você falou, qual o nome dos sites de meditação? Você tem alguma recomendação? SoundCloud. SoundCloud. Perfeito. Depois eu escrevo aqui para todo mundo. Perfeito. A Dani está falando, adorei. Parabéns, meninas. Marise, sou sua fã e paciente. Com um sotaque provavelmente argentino. Bom, e tem o meu livro também, né? Fazer o meu merchan. Que não é um livro de geração, é um livro de nutrição.
Mas é um livro que fala muito dessas rotinas, fala da fé, fala das práticas diárias, da meditação e tal. E tem 108 receitas veganas, né? Que é o céu da boca. Então tem material. E tem um vídeo no YouTube que fala sobre o sono, sobre esses impactos do sono. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode ir lá dar uma olhada. Fala da digestão, tem um vídeo que fala de ama. Legal. Eu vou compilar essas informações no e-mail e eu mando para todo mundo, coloco nas nossas redes também. Acho que é bacana para todo mundo ter fácil todas essas informações. E acho que também só um último tema, que agora é a hora do merchan, né? Acho que a Marise foi falando ao longo da apresentação, do bate-papo, sobre as receitas, né? Então, a gente fechou todas as receitas da Caixa Universal. Então, 2 dos produtos surpresa, tem muito a ver com tudo isso que a Marise trouxe para a gente, sobre essas rotinas de cuidado, principalmente com o rosto, nesse mês, né? Então, continuou os 4 produtos fixos, que é o champonete, óleo para pele e cabelo. O champonete, que é uma barra que serve para lavar o cabelo sem esfregar muito, suavemente, e para o corpo também, para fazer a limpeza. O óleo, que vem todo mês com óleos essenciais, é um medicado com algumas ervas. Tem o chá, que ela falou, na verdade, um blend de ervas, que ela comentou sobre a vaporização, que também é muito bacana com esse blend de ervas. Ou fazer um escalda-pés antes de dormir, ou a vaporização no rosto, né, que a Marise trouxe para gente como uma rotina, e também como um chazinho. E uma massala, um tempero massala, que são ervas e especiarias para temperar os alimentos ou colocar por cima de pastinhas. Tem uma série de formas de usar a massala, que é super versátil e é super delicioso. E os 2 produtos, que é surpresa, que vão com cuidado para o rosto, né? Com comida que a pele come, né? Com alimento que a pele come. Então, isso é muito bacana. Então, não tem essa de nada químico, é tudo 100% natural e feito por nós para vocês. Acho que é isso. Então, estamos fechando a caixinha e logo menos as inscrições são abertas, então quem tiver interesse é só entrar no www.universal.me e lá dá para fazer a assinatura da caixinha a partir desse mês. Bom, acho que é isso, gente. Muito obrigada, Marise, foi ótimo. Travamos. Eu que agradeço. 1 hora de live. Que bom, que bom. Foi muito bom. E esse material vai ficar disponível disponível esses no nosso assuntos. site. Adorei, foi muito bom. E acho que o pessoal tá falando, agradecendo bastante aqui no chat. E vai ficar gravado, e ao longo do mês a gente vai explorar muitas das coisas que foram faladas aqui sobre Rafaela, sobre rejuvenescimento, esse rejuvenescimento de dentro para fora, com algumas dicas, com algumas rotinas também, como em forma de conteúdo no nosso Instagram, movimento_universal. Obrigada, Ma, foi ótimo. Obrigada a todos pela companhia. Tchau, meninas lindas. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, Ma. Tchau. Foi ótimo.